Essa imagem, ela na verdade tem movimentos, quem conseguir capturá-la é interessante, mostra a radiestesia, e ela o tempo todo vibrando e mudando a coloração. E isso na verdade é um retrato de nós mesmos. O tempo todo em que a gente fala, pensa, isso vai bailando e mudando as cores. O que predomina é o que caracteriza a pessoa. Bom, então nós vimos que o corpo físico ele tem o estado sólido, líquido e gasoso e mais 4 estados etéricos, que não têm nomes específicos, simplesmente são chamados estados etéricos. Esses são os 7 corpos, os 7 estados do corpo físico. Além do corpo físico, nós temos mais 6 corpos. É interessante que a primeira vez que eu recebi a aplicação de Reiki, a terapeuta me disse, os seus corpos estão ligeiramente desalinhados. Ela foi muito gentil comigo, muito delicada, muito bondosa, porque na verdade eu deveria estar totalmente desalinhada, porque as tonturas e a perda de equilíbrio predominavam em mim. E quando ela me disse, seus corpos estão desalinhados, eu levei um susto, porque na verdade eu tenho um corpo, esse que eu vejo, não é? E aí eu comecei a pensar no meu silêncio, quantos corpos e como é que eu veria isso, onde eu aprenderia sobre esse assunto. E lá eu tropecei na teosofia que me deu todo o esclarecimento. Então, além desse corpo físico, eu também tenho um corpo astral, que é constituído por 7 estados da matéria astral. Como os teosofistas não têm nomes específicos, eles denominam estado sólido, líquido e gasoso e 4 estados etéricos do corpo astral. Existe ainda o corpo mental, sendo que os 4 estados mais densos, que ficam bem próximos do corpo astral, imaginem aí você sendo um bombom, né? Então você está recebendo várias coberturas. Então a cobertura mental, os 4 estados mais densos ficam próximos do corpo astral, e os demais 3 estados mais sutis, eles vão ficar próximos do próximo corpo, que é o corpo búdico. Esse corpo búdico também é formado por 7 estados. O corpo nirvânico também tem 7 estados. O corpo paranirvânico e o Maha paranirvânico, ninguém sabe como são constituídos. Pode ser que eles também tenham os 7 estados, mas os teosofistas não conseguiram alcançá-los. O teosofista mais aprimorado na sua visão etérica conseguiu chegar até o corpo nirvânico. Talvez por isso a gente costume dizer que nós queremos descansar no paraíso, no nirvana. Existe toda uma terminologia em várias linhas filosóficas, e nós temos aqui um quadro que mostra essa sequência. De baixo para cima, então, nós temos o corpo físico, formado pelo corpo denso, ou físico, e pelo duplo etérico. Na última coluna, nós vamos ver a terminologia vedantina para esses corpos. E a gente pode ver que o corpo físico ele é feito de alimentos. O duplo etérico ele é feito de prana. O que é o prana? Aqueles glóbulos de vitalidade que são capturados pelos chakras e que alimentam o duplo etérico, associado com a quinta essência de todos os alimentos de matéria mais densa que nós consumimos. Em seguida vem a alma animal, também chamada kama, que representa o corpo astral. Por quê? Porque esse corpo astral ele é feito de emoções, sentimentos e desejos. Então, enquanto nós estamos no nosso dia a dia, cheio de emoção, porque o fulano não gosta de mim, porque eu amo o fulano não me deseja, porque eu preciso ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque eu tenho que ir ao supermercado. Tudo isso faz parte do corpo astral. E as belas confusões que nós temos na nossa vida, de ficarmos irados sem que a ira seja nossa, chorarmos sem que o choro seja nosso, é porque nós ficamos o tempo todo passeando por esse plano astral, por esse mundo astral, com o nosso corpo astral. Cada corpo passeia por um mundo, o mundo da mesma natureza. E aí a gente tromba com o sentimento de todo mundo. E a gente traz para o nosso corpo físico o sentimento dessa multidão, que gera várias doenças, inclusive essas que estão na moda, né? Os estresses variados. Em seguida vem a alma humana, que é representada pelo corpo mental, que tem os 4 estados mais densos desse corpo, que é chamado de mente inferior ou manas inferior. Esse estado, esse conjunto de estados físicos desse corpo, ele realmente forma ainda um corpo, ele tem matéria. E ele é feito de pensamentos. Então, enquanto eu estou lá no meu escritório, pensando que eu vou escrever num livro, num artigo científico,
Como que eu vou entender o caso clínico de um paciente? Eu estou mergulhada no mundo mental e de lá eu recolho pensamentos de outras pessoas que estão mergulhadas no mesmo mundo. Então os insights, eles vêm de lá, nós bebemos dessa fonte. Ainda como alma humana, nós temos o corpo mental superior, também chamado corpo causal. Esse não tem corpo, ele é mais sutil, ele é mais fluido, e não são todos que conseguem mergulhar nesse mundo, porque não são todas as pessoas que têm um corpo mental superior constituído. O corpo mental inferior, quase todos nós temos, uns mais organizados, outros menos, mas o mental superior são poucas as pessoas que o têm mais consolidado. E ele é feito de discernimento e de qualidades. Então as coisas mais purificadas que nós temos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós bebemos desse mundo mental superior. Vemos que o universo manifesto, ele tem 7 planos, esses que a gente acabou de mencionar. E cada plano, ele aceita corpos com a mesma densidade. Então nós, por exemplo, trabalhamos no mundo físico com o nosso corpo físico, com os nossos 5 sentidos. Nós trabalhamos no mundo astral com o nosso corpo astral, o corpo feito de sentimentos e emoções. Nós trabalhamos no corpo mental com os nossos pensamentos. E nós trabalhamos no plano búdico com o que há de mais divino em nós mesmos, que são relances em algumas pessoas, são flashes que a gente consegue visitar esse plano búdico. E nós temos aqui imagens gerenciadas por essas pessoas especiais que estão doando a sua capacidade, inserindo aí na internet, mostrando que enquanto a gente dorme, o nosso corpo astral é desligado do corpo físico e ele vai trabalhar agora somente no plano astral. E lá se trabalha muito, não é pouco não. Ninguém deita para descansar plenamente. Você descansa e recupera a energia do corpo físico. E o corpo astral vai passear e vai trabalhar. E o corpo mental também. Cada um no seu plano. E nós fazemos isso ao longo do dia também. Inúmeras vezes em que a gente está distraído, que alguém chama, fulano, fulano, onde é que você estava? Ah, estava por aí, em um desses mundos. Aqui nós temos mais uma imagem, mostrando aí a garota se desprendendo do corpo. E aqui um fantasminha, o duplo etérico com todos os chakras. Lembrando então que é no duplo etérico que se instalam os chakras para a captura da energia. Temos essa bailarina mostrando toda a flutuação de cores do seu corpo astral, belíssimo, que está envolvendo o corpo físico. E aqui nós temos uma imagem feita pelo Leadbeater em aquarela. Esse corpo astral, que gerencia as nossas emoções e nossos sentimentos, é o que os espíritas chamam de perispírito. Então nós temos o duplo etérico, que produz o ectoplasma, e que é chamado duplo etérico também na linhagem espiritualista, e o corpo astral é o perispírito. Aqui nós temos um corpo astral, segundo Anne Brennan, com toda essa massa de cores e transparência, porque ele é chamado de astral porque ele tem brilho, ele é estrelado. As cores que existem no plano astral, elas são muito mais magníficas do que as cores que estão aqui no plano físico. Esse é o mental inferior, desenhado pelo Leadbeater, e esse é o mental superior, muito mais sutil, muito mais translúcido do que o anterior. E dos demais corpos a gente não tem informação.